Alô? Bom, tá alto, né? Nesse tom de voz tá bom? Tá alto demais, tá bom? Bom, pessoal, boa tarde. O meu nome é Gabriel. Tá ali, né? José Gabriel. O pessoal me conhece pelo Gabriel. E o meu e-mail é gabriel@pades. Essa sigla aqui é do nosso laboratório. Né? gabriel@pades.frj.br. E o material que eu vou apresentar aqui é o material que foi usado no curso de redes neurais no programa de engenharia elétrica da COP alguns anos atrás, em 2007 aproximadamente até 2010. Nos últimos 2 anos, 2011 e 2012, o curso de redes neurais foi dado pelo professor Caloba, também no programa de engenharia elétrica. Coincidiu com as minhas férias em julho, então acabei não participando do curso nas últimas 2 edições. Um resumo do curso foi apresentado no Congresso Brasileiro de Inteligência Computacional em 2011. Então esses slides aí são a versão mais recente do curso. É de janeiro de 2012. Tá? Eu vou tentar falar ao longo da apresentação sobre coisas novas que apareceram de janeiro de 2012 para cá também, quando for adequado. É um curso de aproximadamente 8 horas, condensado da maneira como está, e nós temos 6 horas ao todo aqui. Então, eu vou acabar correndo um pouquinho, tá? Espero que isso não perturbe muito vocês, mas quando estiver correndo demais, vocês podem levantar a mão, me interrompam, por favor, no meio da apresentação, tá? A ideia é não deixar as perguntas só para o final, não. Também vou tentar não correr tanto que ninguém entenda sequer o básico da implementação do backpropagation, que é o algoritmo principal para treino de redes neurais. Tá? Então, um dos meus objetivos principais aqui é fazer com que vocês, todos que assistirem, sejam capazes de implementar do zero o algoritmo de retropropagação de erros, né? Que a gente chama de backpropagation, que é para treinar redes neurais. Eu acho que é importante você implementar o algoritmo do zero antes de usar uma caixa preta qualquer, como existem tantas por aí. Então, isso aqui seria um roteiro do curso, né? Eu vou tentar cobrir os itens 1 e 2 hoje, mas um pouquinho do item 2 vai ficar para amanhã. A gente vai ter uma introdução sobre redes neurais artificiais, que são feitas com neurônios artificiais. As principais redes neurais artificiais se chamam perceptrons multicamadas, e a maneira mais importante de se treinar, de se projetar um perceptron multicamadas é através de um algoritmo chamado de algoritmo de retropropagação de erros. Eu vou usar muito a palavra backpropagation aqui, porque é mais comum do que o retropropagação, tá? Vou falar no final de uma implementação prática desse algoritmo e dar alguns exemplos de execução. E com isso a gente conclui esse capítulo 2 aí, que é o principal capítulo do curso. Depois vem alguns assuntos secundários. O capítulo 3 são métodos de ordem superior, que se baseiam em características de segunda ordem da superfície de erro, para tentar acelerar um pouco a convergência do algoritmo. Métodos de regularização, que tem a ver com o cálculo do tamanho adequado do modelo para o problema que você tem. O capítulo 5 é sobre o teorema da aproximação universal, com o qual se demonstra que para qualquer problema de classificação ou regressão de ajuste de uma função, por mais complicado que o problema seja, sempre existe uma rede neural do tipo perceptron multicamadas, com 2 camadas, uma escondida e uma camada de saída. Sempre existe uma rede neural que resolve o problema. Então, um teorema que garante que para qualquer problema existe uma rede neural que o resolva. O problema com esse teorema é que ele é um teorema que garante a existência, mas não dá nenhuma dica sobre como construir a rede. Então, a gente fica um pouco na mão, com uma garantia de que existe a rede, mas que a gente não tem como saber qual é. Tá? Eu vou falar sobre métodos alternativos para projetar redes neurais, que não se baseiam no backpropagation, que é o método clássico. Vou falar sobre um tipo diferente de redes neurais, um pouquinho diferente do perceptron multicamadas, que são chamadas redes com função de base radial.
outros tipos de redes neurais e, por fim, aplicações. E ali nas aplicações, nós já devemos estar nos 10 minutos de acréscimo da sexta-feira. Tá. Bom, uma breve introdução sobre o que são redes neurais, o que é um neurônio artificial, o que é um neurônio natural. Tá. Vocês encontram uma quantidade muito vasta de material sobre esses primeiros slides aí na internet. Basta você botar qualquer um dos termos que vão aparecer aí no Google e você encontra uma quantidade de páginas e vídeos no YouTube sobre as coisas que a gente vai estar falando. Então eu vou tentar traçar uma linha bem breve no meio de tudo isso, com alguns conceitos que são mais fundamentais. Tá? O neurônio natural é um conceito fundamental. É um sistema biológico com um conjunto de entradas que são chamadas de sinapses. E esse neurônio, a partir dos impulsos elétricos, que são sinais pulsados, né, que chegam através das sinapses, ele consegue fazer uma combinação linear ou não linear das intensidades de alguma informação que são representadas pelas frequências dos impulsos, também pelo sincronismo dos impulsos. E através dessa combinação de informações, quando um nível de excitação mínimo é excedido, esse neurônio gera um único pulso que sai por uma única saída, que é chamada de axônio. E o axônio, no final, tem terminações que se comunicam com outros neurônios. Isso seria um neurônio natural. Para esse neurônio, que é chamado de neurônio natural, na década de 50, final da década de 40, o início da década de 50, do século 20, né, as pessoas começaram a desenvolver modelos computacionais que descrevessem de uma maneira aproximada a computação que está sendo feita por esse neurônio natural. Esse modelo é chamado modelo de McCulloch, a gente vai falar daqui a pouco. Tá? O que eu vou falar nesse slide é que pessoas como o Rosenblatt, no MIT, começaram a agrupar esses modelos de neurônios de McCulloch em redes de neurônios, que eram chamadas de redes de neurônios artificiais. E um primeiro desenvolvimento importante foi o teorema do perceptron, do Rosenblatt. Se eu não me engano, é de 1952, esse teorema e algoritmo de treino. Ele mostra que, se você tiver um espaço de múltiplas dimensões, pode ser no R2 mesmo, dá para visualizar, e se houver duas distribuições de dados, dois conjuntos de pontos no R2 ou em qualquer número de dimensões, que sejam separáveis por um plano, isso é chamado de separabilidade linear, é uma propriedade dos dados que você está usando, existe uma sequência de passos muito simples que o perceptron de Rosenblatt executa que permite a descoberta do plano que separa as duas classes. Então o Rosenblatt demonstrou isso, inclusive, com um sistema todo montado em hardware, com um montão de fios. Essa foto aparece, se você procurar pelo Rosenblatt na internet, você encontra uma foto dele na frente de uma parede cheia de fios, assim, ele enfiando as tomadas lá, e mostrando que o algoritmo serve para treinar um computador para distinguir classes, números, por exemplo. Distinguir a imagem do número 2, da imagem do número 3 e por aí vai. Esse desenvolvimento foi muito importante, porque mostrou que sistemas feitos com os neurônios de McCulloch eram capazes de realizar algum tipo de processamento que até ali só era feito pelo ser humano. E foi até o início dos anos 60, foi uma espécie de boom assim, nas redes neurais. Todo mundo começou a estudar os tais perceptrons de Rosenblatt. Até que, no final dos anos 60, se não me engano, em 69, dois pesquisadores, aqueles ali, o Minsky e o Papert, publicaram um livro chamado Perceptron. E o livro falava sobre o perceptron do Rosenblatt, sobre a característica de solução de problemas de separação linear entre duas classes, mas também jogava um balde de água fria nos perceptrons, por assim dizer, mostrando que para qualquer problema que fosse um pouco mais complicado do que esses que são linearmente separáveis, não poderiam ser resolvidos por perceptrons. Então, no livro eles dão uma série de exemplos que são todos interessantes, e nenhum desses exemplos pode ser resolvido pelo perceptron. Então houve uma espécie de idade das trevas também das redes neurais, de 1969 até os meados dos anos 80,
69 até 84, por assim dizer, em que não havia verba para quem propusesse uma linha de pesquisa usando redes neurais. Era um assunto assim deixado de lado, né, pela comunidade de inteligência artificial. Foi aí que apareceu, em 84, 85, o algoritmo do backpropagation, desenvolvido por Paul Verbus, Rumelhart, Hinton, são pessoas que vão aparecer nos slides mais à frente. E com esse algoritmo backpropagation, era possível treinar redes neurais não com uma camada só, como é o caso do Perceptron, com uma camada paralela de neurônios, mas com mais de uma camada, com uma, duas, com 3, 4, com quantas camadas você quiser. E com aquela garantia do teorema da aproximação universal que eu falei agora há pouco, para embasar o treino, dizendo, olha, se tiver duas camadas, você pode treinar que existe uma rede que resolve qualquer problema. Então, foi uma renascença, um renascimento das redes neurais, de 84, 85 para cá, que dura até hoje. Nos anos 90, as redes neurais foram usadas para tudo que vocês possam imaginar, desde projeto de plataforma de petróleo até previsão do valor de uma ação na Bolsa de Valores. A rede neural foi usada para tudo. Né? Não deveria ser usada para tudo. Tá? Existem situações em que você deve usar a rede neural e existem situações em que você não deve usar a rede neural. Eu vi que tem ali pessoas da elétrica, da biomédica, não vi ninguém da computação. Tem alguém de computação aí? Vocês conseguiriam pensar em casos em que se usa a rede neural, em casos em que não se usa? É um pouco injusta a pergunta, que vocês estão começando a ver o que é uma rede neural, né? Por assim. Mas vocês conseguem pensar, vocês usariam rede neural para qualquer coisa? Se você tiver um modelo matemático muito preciso para um fenômeno que você quer estudar, que você quer prever o que vai acontecer com um sistema mecânico, para o qual as equações estão muito bem desenvolvidas, basta você pegar as equações e colocar num programa de computador que você resolve o movimento do fluido através de um tubo, e por aí vai. Então, dependendo do problema para o qual já foi feito muito estudo, você já sabe muito, você não aplica a rede neural. A situação em que você vai usar a rede neural é aquela situação na qual o problema para você é desconhecido, você não tem um modelo, não tem nada que você possa fazer de melhor do que usar uma rede neural. Então a rede neural é a solução mínima. É aquela solução para ser tentada quando você não tem nada melhor para fazer. Tudo bem? A partir do momento em que você ganha experiência com redes neurais e vai aplicando redes neurais em um conjunto maior e maior e maior de problemas para os quais você não tinha ideia do que fazer, a não ser usar tal rede neural, ou um modelo de caixa preta mais ou menos equivalente à rede neural, depois você faz isso algumas vezes, aí você começa a ver, essa rede neural aqui poderia ter sido usada também para aquele problema ali, para o qual eu já sei mais coisas. E aí você vai aplicando para problemas, misturando o uso da rede neural com o conhecimento que você já tem sobre problemas. Tá? Mas, a princípio, o uso delas é recomendado para quando você não tem um modelo do que está acontecendo. Tá? Pode-se dizer que o próprio treino da rede neural é uma tentativa de modelar, com os pesos sinápticos da rede neural, modelar o que acontece. Criar um modelo onde você não tem modelo algum. O neurônio artificial, o do McCulloch, deixa eu falar já rapidinho do neurônio artificial, talvez fique melhor falar dele antes desse slide. Aquela bolinha, estão vendo uma bolinha ali, escrito U1? Aquela bolinha representa um neurônio de McCulloch. Tá? Como é que é o tal neurônio de McCulloch? Ele tem um conjunto de entradas. No caso, esse neurônio aí tem 4 entradas. Tá? O neurônio cuja saída é O1. Ele poderia ter um número qualquer de entradas, poderia ter N entradas. Tá? Cada uma das entradas é multiplicada por um peso. Então vocês veem ali que o X1 está multiplicado pelo W11, tá? Que é um número real. O X2 é multiplicado por um W12, que é outro número real. E assim por diante até o W14. Tá? O somatório desses produtos, X1, W1, X2, W12, até X4, W4, esse somatório é chamado mais um nível de polarização, que é aquele B1 lá. Tá? Esse somatório é chamado de potencial de ativação do neurônio.
se o potencial de ativação 1,1 for maior do que 0, a saída do neurônio é igual a mais 1. Se o potencial de ativação do neurônio, o número 1,1, for menor do que 0, a saída do neurônio é igual a menos 1. Tá? Então, o funcionamento é trivial assim, é bastante simples. Tá? Como eu vou falar muito desse neurônio aí, hoje, amanhã, no mínimo, e provavelmente também na quinta e na sexta um pouquinho, mas como esse neurônio vai ser citado o tempo todo, eu preciso me certificar de que vocês entenderam bem como ele funciona. Então eu vou repetir pela última vez, tá? Perguntar se todo mundo entendeu. Vamos lá. 1,1 é igual a B1 mais X1W1 mais X1W2 mais X3W3 mais X4W4. Tá? Soma tudo. Se der maior que 1, maior que 0, a saída O1 é igual a 1. Se der menor que 0, a saída O1 é menos 1. Todo mundo entendeu isso aí? Tá claro? O neurônio número 2 ali de baixo funciona da mesma maneira. Tá? Só que ele gera a saída O2. Ok? Essa função que decide se o sinal, se a saída é mais 1 ou menos 1, é uma função rígida. Ela tem uma quebra na origem. Né? Para entradas acima de 0 ela vale 1. E para entradas abaixo de 0 ela vale menos 1. Ela tem uma grande quebra aqui na origem. Ok? Essa quebra que existe na origem não é muito conveniente para o treino, para o cálculo dos pesos que a rede neural vai ter, que é baseado em derivadas. Essa função aí tem derivada igual a 0 em todos os pontos, exceto na origem, onde a derivada é infinita. Então a função de ativação, essa função comparador, que é chamada função de ativação, ela é trocada por uma função contínua, uma função que não tem descontinuidade. E a função mais comumente utilizada no lugar do comparador é a tangente hiperbólica. É uma função que tende a menos 1 quando x tende a menos infinito. Quando x é igual a 0, ela vale 0. E quando x tende a infinito, ela tende a mais 1, suavemente. Aparece um S. E as funções desse tipo recebem o nome de funções sigmoidais ou sigmoides. A tangente hiperbólica tem uma característica sigmoidal. Existe uma função que é chamada de assigmoide. A própria função sigmoide, que é uma função muito semelhante à tangente hiperbólica, só que ela vai de 0 em menos infinito até mais 1 em mais infinito, passando pelo ponto 0,5, pelo ponto 0, 0,5. Então, quando x é igual a 0, a função vale meio e não 0 como a outra. Tá ok? Então, para treinamento, os neurônios de McCulloch, eles operam com funções de ativação do tipo tangente hiperbólica e não comparadores. Portanto, a saída O1 é igual a tangente hiperbólica de 1. Tá ok? E a saída O2 é a tangente hiperbólica de U2. Tá legal? Isso é um neurônio, esses são dois neurônios artificiais. Eles rodam dentro de um computador, usando um programa qualquer que você tenha escrito. Tá bom? A taxa de operação aí depende do processador que você usa. Se você usar um processador de 100 MHz, você vai conseguir realizar a ordem de 10 a 8 operações por segundo. Se você usar um processador de 1 GHz, você já aumenta o número de operações por segundo em 10 vezes. Ok? Os sinais nas entradas e saídas desses neurônios são palavras binárias. Mesmo que você use ponto flutuante para representar os números que estão aí, 64 bits, no fundo você tem um montão de zeros e uns na entrada, representando os números reais que estão entrando, e um montão de zeros e uns na saída, representando os números reais que estão saindo. Tá? Observa que O1 e O2 agora são números reais entre menos 1 e mais 1, porque eles são tangentes hiperbólicas de 1. Tá ok? Bom, agora eu acho que eu posso voltar e comparar isso aí com o neurônio biológico. É muito diferente. Tá? O neurônio biológico se diferencia do artificial e vice-versa por um conjunto de fatores que estão aí. A complexidade das conexões dos neurônios biológicos no cérebro humano é incrível. Um neurônio estabelece da ordem de 10 a terceira ou 10 a quarta conexões com neurônios em torno dele. Tá? 10 mil conexões. Então, um axônio, né, estabelece conexão com 10 mil neurônios, ou as conexões sinápticas do neurônio recebem entradas de 10 mil neurônios. Né?
Tá? Talvez as pessoas que estão aí da biomédica, quem é que era da biomédica mesmo? Talvez vocês consigam dar um número mais preciso, vocês têm um número. Eu acho que é por aí, 10 ao cubo. Tá? Vocês encontram tudo isso direitinho, vocês botam no Google esses termos que eu estou usando, vem os números certos. Tá? Eu estou dando aproximadamente. Num computador, aqueles neurônios artificiais ali que eu desenhei são usados para fazer redes neurais com 20 neurônios, com 100 neurônios. Uma rede neural com 100 neurônios já é gigantesca, é muito grande. Tá? E com 100 neurônios você consegue fazer coisas muito interessantes em software, né, no computador. Tá? Apesar de que tem um desenvolvimento recente chamado aprendizado profundo, ou deep learning, talvez você já tenha ouvido falar a respeito, e envolve redes neurais com milhões de neurônios. Tá? Então já existe, hoje em dia, desde 2005, já existem pessoas simulando redes neurais com dezenas de milhões de neurônios artificiais. Tá? Mas no nível que eu estou falando aqui ainda, que é mais introdutório, a quantidade de conexões no computador é muito pequena e face ao que existe na natureza, no nosso cérebro. A quantidade dos neurônios também é muito grande, o cérebro humano tem na ordem de 10 elevado a 13 neurônios na cabeça de cada um de nós. E no computador não tem nada que se pareça com 10 elevado a 13. Nem mesmo o número de transistores no chip chega perto de 10 elevado a 13. Seria 1 bilhão de chips num transistor hoje em dia, seriam 10 a 9 transistores. Né? Sendo que você não vai fazer um neurônio com um transistor, você vai precisar de mais que um transistor para fazer um neurônio. A velocidade dos neurônios no computador é muito alta. Você pode operar com 1 GHz, 100 MHz no computador. Os neurônios no cérebro humano, eles não conseguem operar acima de 200 Hz. Né? Então são esses pulsos aí que eu mencionei agora há pouco entre os neurônios. Quando os neurônios estão muito excitados, eles estão gerando pulsos a 200 Hz, talvez um pouco mais. Renildo, você saberia até onde vai, né? Isso, nada que se compare a 100 MHz. Né? Então, a diferença de escala entre o neurônio biológico e o artificial é grande em vários sentidos, vocês perceberam? Enquanto que um é muito mais denso, o outro é mais rarefeito, um é muito mais lento, o outro é muito mais rápido. Então parece que o cérebro troca a densidade pela velocidade. Viram isso? Os sinais no cérebro são sinais pulsados, tá? São pulsos assim, e no computador não. No computador são sinais modulados em amplitude. Mais alto é mais intensidade, mais baixo é menos intensidade. Os disparos dos neurônios no cérebro não existem. Não há disparos mais fortes e disparos mais fracos. Só há disparos mais condensados e mais afastados. A informação é temporal. A implementação de algoritmos é completamente diferente. Os algoritmos que a gente implementa usando uma rede neural não são algoritmos que nós executamos com o cérebro. Na verdade, nós estamos agora, também nessa década que passou e agora que está começando, né, no meio já de 2013, nós estamos começando a aprender como o cérebro humano executa alguns algoritmos básicos. Existem desenvolvimentos recentes em neurociência que mostram como um macaco faz para mover um braço. Talvez vocês estejam acompanhando esses desenvolvimentos. Né? Envolve um brasileiro famoso. Conhecem o Miguel Nicoleles, né? Então, pessoas como ele estão fazendo avanços grandes que estão começando a mostrar como esses sinais pulsados codificam a informação e como essa informação é processada pelo tecido nervoso. São algoritmos diferentes de tudo que a gente conhece, mas que podem ser modelados por algo como uma rede neural artificial. Os algoritmos biológicos são repetições de cadeias de sinais. Você pode pensar como se de uma parte para outra, de um lado para outro do sistema nervoso, ondas estivessem se deslocando de um lado para outro, e quando essas ondas chegam a certas partes do sistema nervoso, elas geram novos focos que geram outras ondas. E assim você tem uma série de ondas reverberando dentro daquele tecido. E com essas ondas reverberando, você gera os pensamentos, as sensações, os comandos motores, tudo. No computador não é assim. No computador a gente vai ver como é que funciona e é bem diferente dessas ondas de pensamento. Hoje mesmo, antes de vir para cá, eu me deparei com um vídeo no YouTube bastante interessante que eles fizeram uma simulação de um cubinho de tecido nervoso operando em modo pulsado. Usaram um computador bastante poderoso para isso, eu não sei qual foi o computador, mas eles mostram só o resultado da simulação em 3D. E lá você vê essas ondas de processamento se deslocando para um lado, para o outro. É
é um vídeo bastante interessante de ver, porque é uma tentativa de modelar ou de simular o funcionamento do sistema nervoso de um ser vivo, né? Eu não trouxe aqui o link desse vídeo, mas eu trago para vocês amanhã, tá, para quem quiser ver. Mas é fácil de encontrar. Se vocês botarem lá no YouTube algo do tipo simulação do sistema nervoso em modo pulsado, com certeza esse vídeo aí vai vir. Existe um vídeo sobre microscopia em culturas de células de ratos que eu não trouxe para vocês, mas por falta de tempo mesmo. Eu posso descrever em 2 minutos o que esse vídeo mostraria, e com isso economizar tempo aqui. Esse vídeo foi feito por um professor da USP, quando ele esteve em uma visita a Stanford. É uma filmagem de um pedaço, um tecido extraído de um pedacinho do cérebro de ratos. E nesse tecido que eles estão filmando, vocês observam os neurônios crescendo, estabelecendo o que são chamados de cones de crescimento, uns em direção aos outros. E quando os cones de crescimento se tocam, é feita uma sinapse. E aquela sinapse representa uma memória. Essa formação é relativamente lenta. Tá? Então o vídeo é mostrado em tempo acelerado, é mostrado cerca de 100 vezes o tempo real. E aí você observa de fato os neurônios se esticando e se contraindo em direção aos outros, ou se retraindo. Né? Uma outra coisa interessante que você pode ver nesse vídeo é a atividade neural. Você vê lá essas ondas de atividade elétrica se propagando ao longo de uma teia de neurônios. Então existe uma grande teia, aí uma onda de sinal elétrico é propagada, mais ou menos como o que acontece quando se solta uma pedra numa poça d'água. Aquela onda se propaga, e quando essa onda chega a um certo conjunto de neurônios, aquele conjunto de neurônios é ativado, gera uma outra onda, e você vê uma onda. É um gráfico 2D. É diferente desse que eu falei para vocês agora há pouco, que seria um cubo, né? Esse que eu mostrei para vocês é um filme de verdade, de tecido biológico, e você vê as ondas em 2 dimensões acontecendo no sistema do rato, né? No nervoso. Essa atividade é registrada usando marcadores de cálcio inseridos no corpo celular do neurônio. Tá? Deve ser possível encontrar isso na internet também, usando a palavra marcadores de cálcio. Bom, já falei um pouquinho sobre a parte biológica, né? Agora eu vou entrar mais na parte que nos interessa, que é a parte da computação, né? O uso de neurônios artificiais para fazer alguma tarefa que seja útil. Aqui, de certa maneira, certamente, né, acaba a analogia com o neurônio biológico. Daqui para frente, o neurônio é um modelo, é um bloco básico para a construção de um sistema inspirado até certo ponto na biologia, mas muito diferente da biologia daqui para frente. Tá? Nesse ponto, eu costumo dizer que é aquela analogia parcial, né, mais ou menos como o avião e o pássaro. Né? O avião voa, o pássaro também voa. O avião é inspirado no pássaro, porque quem desenvolveu o avião queria voar que nem os pássaros voam, mas o avião tem turbina que o pássaro não tem. As asas do avião são fixas, né? Você talvez tivesse medo de voar num avião que batesse a asa. Né? Então, você usa a analogia para projetar o sistema, mas depois que o sistema está operando, você usa as qualidades do sistema artificial, sem se preocupar mais com a analogia biológica. Então, bom, o Mark Kullock e o Pitts, que é um colega dele, desenvolveram em 43 o modelo do neurônio. Aqui vocês veem que as datas que eu citei agora há pouco estavam um pouco erradas. Hein? Eu tinha falado 52 aí para o modelo do neurônio, foi 43. E eu tinha falado eu tinha falado final dos anos 40, né, para o modelo do neurônio, e tinha falado 52 para o Perceptron. O Perceptron não foi 52, foi 58. Mas eu acho que eu acertei a data do livro, Perceptron. A data do livro era 69. O algoritmo do backpropagation foi desenvolvido por Rumelhart Williams e Hinton. O Geoffrey Hinton está muito ativo ainda hoje, com um estudo de redes neurais com 20 milhões de neurônios. É uma pessoa muito importante hoje. E tem também o Paul Verbus, que eu não listei aí, mas o Paul Verbus também participou do desenvolvimento do backpropagation original, em 84. Essa história que eu contei aqui está muito bem detalhada no livro do Hyken. Já ouviram falar do livro do Hyken? Deixa eu colocar aqui no final, acho que tem um botão End aqui, vamos ver o que acontece com o End. Foi para o final mesmo. Aqui, ó. Aquele livro lá
Simon Hyken, é considerada a Bíblia de redes neurais. Tudo que você queira saber sobre redes neurais vai estar naquele livro. Tá? Às vezes as pessoas argumentam que o que está no livro não é tão claro assim. Tá? Por exemplo, a parte do backpropagation, sobre o qual eu vou falar, eu usei um tratamento um pouco diferente do que está no livro-texto. Mas está tudo lá. Tá? Às vezes com uma notação um pouco mais sofisticada, um pouco mais difícil de entender, mas conteúdo completo, perfeito no Hyken, né? Tá, então, essa história que eu contei para vocês sobre os desenvolvimentos iniciais, essa história aqui vocês encontram no livro do Hyken, tá? Simon Hyken. O livro do Hyken vai até 2000 e alguma coisa, eu não sei até que ano exatamente, se é 2008, 2009. Tá? Mas quando vocês querem saber o que está acontecendo de mais recente em redes neurais, vocês podem olhar nos periódicos do I3E. Tá? Existe um periódico do I3E, todo mundo conhece o I3E? Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos. Existe um periódico chamado Proceedings do I3E, e esse periódico é uma espécie de apanhado geral de todos os periódicos, o que tem de mais relevante aparece lá nos Proceedings do I3E. Existe também a Transactions de redes neurais, que eu acho que mudou de nome para Transactions on Computational Intelligence, inteligência computacional. E lá vocês também encontram desenvolvimentos de redes neurais, então, o que está acontecendo de novo. Se você botar o nome do Hinton no Google, você pode botar no buscador lá, você bota Hinton, palestra do Hinton na Google. Que o Hinton deu há 3 anos atrás, ou 4 anos atrás, uma palestra na Google, de cerca de 1h40, sobre essas redes que fazem aprendizado profundo, o tal do Deep Learning. Se desse tempo, eu falaria para vocês um pouquinho no final, mas eu acho que talvez não dê. Mas existe uma palestra do Geoffrey Hinton na Google, de 1h40, caprichada sobre esse tema, tá? Que é um tema muito recente. Bom, quando nós colocamos 2 neurônios em paralelo assim, nós temos uma rede neural de uma só camada. Tá? Isso é chamado de Perceptron Single Layer, uma camada só. Pode ter mais de 2 neurônios. Eu posso colocar 3 neurônios em paralelo, 4, 5. Posso colocar 20 neurônios em paralelo. Tá? Se eles estiverem todos em paralelo, com as mesmas entradas e as saídas no mesmo nível, por assim dizer, as saídas todas em paralelo, isso é uma rede neural com uma camada só. Nós podemos enfileirar os neurônios dessa forma aqui, ó. Assim, fazendo uma rede neural com 2 camadas. E podemos continuar estendendo isso, fazendo uma rede neural com 3 camadas e assim por diante. Tá bom? Então agora eu estou falando para vocês somente sobre redes neurais de uma camada. Então, rede neural de uma camada. Como é que a rede neural de uma camada funciona? Eu já falei também isso, mas eu acho que eu vou repetir. Você tem N, a letra N ali, você tem N potenciais de ativação, no caso dessa rede que eu desenhei aqui, o N é igual a 2, então você tem 2 potenciais de ativação, o 1 e o 2, e cada um dos potenciais de ativação é dado por um somatório de M pesos vezes M entradas. No caso desse exemplo, M é igual a 4. Tá? Os somatórios mais uma constante lá no final. Tá? Aquela constante recebe a letra B de polarização. Polarização em inglês é bias. Então existem os pesos, que são weights, né, os Ws, e existem os níveis de polarização, que são os biases, os Bs. O bias representa o fato de que o neurônio pode decidir se dispara ou não somente usando o 0 como referência, mas usando o -4 como referência. Então, um bias de -4 significa que o neurônio dispara quando o potencial de ativação é superior a -4. E não dispara quando o potencial de ativação é inferior a -4. Então, o nível de decisão não precisa ser em 0, pode ser antes ou depois do 0, conforme o bias. Ok? E existe a função de ativação, a função F, que é aplicada no potencial de ativação 1, para dar a saída 1,
ou no potencial de difação 2 para dar a saída 2. Okay? Bom, já repeti isso 3 vezes, eu acho que a essa altura, se eu ficar repetindo, eu vou cansar vocês. Tá tranquilo? Então, tá. Bom, a tangente hiperbólica pode ser decomposta, pode ser escrita através de 4 exponenciais, porque a tangente hiperbólica ela também é o seno hiperbólico dividido pelo cosseno hiperbólico. O seno hiperbólico é e elevado a u menos e menos u sobre 2. E o cosseno hiperbólico é e elevado a u mais e menos u sobre 2. Quando se divide um pelo outro, o 2 se cancela e fica aquela expressão lá do final. Tá? Se você calcular a derivada da tangente hiperbólica em relação à entrada, d tangente hiperbólica du, bom, a derivada é feita derivando primeiro o numerador e multiplicando pelo denominador, menos o numerador multiplicado pela derivada do denominador dividido pelo denominador ao quadrado. Lembra dessa fórmula do cálculo 1? Então você usa essa fórmula, cálculo 1. Né? Tá? Daqui a pouco a gente vai usar o cálculo 2 também. A gente vai usar mais o 2 que o 1. Mas isso é do 1. Né? Aí isso aqui se simplifica para 1 menos a própria tangente hiperbólica. Viram lá? Então isso é importante do ponto de vista do algoritmo, porque sempre que você calcula uma tangente hiperbólica, porque a rede neural está operando na direção direta, a rede neural está operando no sentido feed forward, para frente, sempre que você calcula na direção direta uma tangente hiperbólica, você deixa ela guardada, porque você vai usar daqui a pouco quando você estiver fazendo cálculo com derivadas. Você não precisa calcular as tangentes hiperbólicas de novo, deixa guardadas, que daqui a pouco você vai usar todas elas nas derivadas. Então a expressão da tangente hiperbólica em termos de si própria é importante para o aspecto de eficiência computacional do algoritmo. Então, resumindo, a df du, né, é 1 menos f ao quadrado, para a tangente hiperbólica. Bom, existe um erro, aquele erro lá em cima, lembra que o i pode ser igual a 1 ou igual a 2, tá? Ó, o i pode ser igual a 1 ou igual a 2. Então existe um erro para cada neurônio. Existe um erro 1, que é o alvo do neurônio 1, menos a saída do neurônio 1. E existe um erro número 2, que é o alvo do neurônio 2, menos a saída do neurônio 2. Mas que história é essa de alvo? Eu não tinha falado nada sobre alvo até agora, né? Tá? Alvo para vocês é novidade, né? Essa letra T aí não tinha aparecido ainda. Deixa eu ver se eu tenho uma figura. Acho que eu não trouxe. Não. Mas dá para falar do alvo na figura anterior. Aqui. Imagina que eu tenha um vetor de 4 números que representa uma classe qualquer. Tá? Então você pensa assim no R4, e no R4 existe um ponto lá especificado por 4 coordenadas, e aquelas 4 coordenadas foram tiradas da sua impressão digital. Né? Da sua impressão digital. E aquele neurônio O1 lá, ele diferencia entre a impressão digital ser sua ou não ser sua, por exemplo. Tá? E de alguma maneira você extraiu esses 4 números aí da imagem do seu dedo. Tá? Bom, você pode pensar também que existe uma outra pessoa no mundo, além de você, né? Existe um O2 ali, e essa outra pessoa também tem uma digital, e a digital dela é diferente da sua, e o neurônio O2 pode estar treinado para identificar a digital dela. Ok? Bom, digamos que o objetivo seja treinar essa rede neural para, quando o vetor de 4 números vier de uma fotografia qualquer do meu dedo, para que o neurônio O1 responda mais 1. E quando aqueles 4 números que foram extraídos da fotografia vierem de uma fotografia qualquer que não seja do meu dedo, que o neurônio O1 dê negativo, menos 1. Tá? Eu posso treinar, eu posso pensar em um conjunto de Ws e Bs que resolva esse problema. Tá? O neurônio O2 faz a mesma coisa, só que para outra pessoa. Se a fotografia, além de não ser do meu dedo, for do dedo daquele outro cara, aí o O2 responde. Tá? Primeiro a gente vai assumir que existe um conjunto de Ws e Bs que resolve o problema. Tá? Isso pode não ser verdade para essa figura, porque, como eu falei agora há pouco, somente quando a rede neural tem 2 camadas é que você pode garantir que existe uma solução. Tá legal? Então,
aqui eu estou falando como se a solução existisse, mas ela pode muito bem não existir. Mas de toda maneira, para entender o que é erro, não é necessário que a solução exista. É necessário somente que exista uma saída, O1, e exista um comportamento esperado para aquela saída. Por exemplo, se eu botar ali 4 números extraídos do meu dedo, a saída O1 pode dar um valor qualquer. Esse valor qualquer é consequência do fato de que os pesos e os biases da rede neural foram inicializados com lixo, com números aleatórios. Se você não sabe nada sobre o problema, você não tem a menor ideia de como separar a minha impressão digital de outras pessoas, a melhor coisa que você pode fazer para aqueles 10 números que tem ali, é colocar números aleatórios neles. Ok? Aliás, eu não contei os números, mas vocês concordam que ele tem 10 incógnitas? São 8 pesos incógnitos, mais 2 biases, né? Então, esse problema é um problema de solução, é um problema de otimização em 10 variáveis, tá? No R10. Bom, como eu coloquei valores aleatórios nos pesos, a saída O1 pode dar qualquer coisa. Então, digamos que a saída O1 dê 0,2. Tudo bem? Digamos que o vetor de entrada seja do meu dedo. Então, eu gostaria que O1 fosse 1, né? Então, eu posso definir o erro. O erro é 1 menos 0,2. O erro é 0,8. Tá ok? Para definir o erro, eu preciso ter um alvo. Esse alvo é o 1. De onde vem o alvo? Vem do fato de que eu sabia que aquele dado era meu. Ou seja, eu tinha uma etiqueta para aquele dado. Então, você, para poder treinar uma rede neural, tem que ter uma base de dados etiquetados. Né? Para cada vetor, uma etiqueta. E você vai tentar minimizar o erro, em média, entre as saídas da rede neural e as etiquetas, os alvos. Ok? Para o neurônio número 2, digamos que a impressão digital que eu botei seja minha, né? E o neurônio número 2, o objetivo do neurônio número 2 é dizer que é dar menos 1, né? Porque a impressão digital é minha. Digamos que a saída dele seja, aleatoriamente, seja menos 0,9. Então, por acaso, ele obteve um erro pequeno, 0,1. Ok? Bom, então existe um erro para o neurônio número 1, existe um erro para o neurônio número 2. E existe uma função custo. Funções custo são funções que a gente quer definir com o único intuito de minimizar o valor dessas funções através de algum método iterativo. Tá? Função custo é novidade para alguém? Novidade? Função objetivo? Otimização? Não? Bom, otimização é uma área enorme, bem maior que redes neurais. Em otimização, você tem uma função de um conjunto de variáveis e você quer encontrar o valor das variáveis, o valor das incógnitas que minimiza o valor daquela função. Então, eu estou somando os quadrados dos dois erros, dividido por 2, eu estou chamando de função custo, pensando nessa função custo como uma função de 10 números. Essa função J aqui é uma função de 10 números. E deve haver no R10, lá no espaço desses 10 números, deve haver algum ponto para o qual o valor de J seja mínimo. Então, encontrar o valor desses 10 números para os quais J é mínimo é um problema de otimização. E o objeto da otimização é uma função custo. Tá? Função custo. Agora, da maneira como eu escrevi aquela divisão lá, na verdade, a função não é só de W e B. Ela também é uma função de X. Porque se eu alterar os valores das entradas, o O também muda, né? Da maneira como eu escrevi aquela divisão lá, se eu mudar X1, se eu pegar o X1 e mudar um pouquinho, o valor de J também muda. Então, para eliminar a dependência de X, eu tenho que somar os valores de J para todo X que eu tenho. Digamos agora que eu tenho uma base de dados com 50 fotografias do meu dedo e 50 fotografias do dedo de outras pessoas. Então agora eu tenho 100 erros. Eu posso somar todos os 100 erros e dividir os 100... Desculpe, eu tenho 100 J's. Eu posso somar todos os 100 J's e dividir por 100. Isso eu chamo de J barra. Aquele J barra ali é um J médio da minha base de dados. Como esse J é calculado para a base de dados inteira,
Agora eu não tenho mais dependência em X, eu só tenho dependência realmente em W e B. E o objetivo é encontrar o W asterisco e o B asterisco, que são ótimos. São aqueles que são os argumentos que minimizam para todo W e todo B possíveis o valor de J barra. Entenderam esse problema? Eu tenho aqui 4 números, né, e um alvo. Coluna 1. Né? Agora eu tenho aqui uma outra coluna, 4x e um outro alvo. Coluna 2. Coluna 3, outro x e outro alvo. E assim até a coluna 100. Né? Para cada uma das colunas eu tenho um erro. Né? Eu somo os 100 erros e divido por 100. Tá? Agora, esse número que eu obtive, o número que eu acabei de obter quando eu somei tudo e dividi por 100, é esse número aqui. Tá? Esse número aqui, se eu mudar a base de dados, ele muda. Mas para aquela matriz fixa, aquela matriz com 100 colunas, que são os dados que eu guardei ali no meu arquivo, ele é constante para aquela base de dados. Porque a base de dados passou a ser um parâmetro do problema. Então eu só posso mudar agora os Ws e os Bs mesmo, porque eu congelei a base de dados. Tá? Quando eu olhava uma coluna só, eu podia pensar, o que acontece se eu mexer nesse valor aqui da coluna? Né? Isso muda a saída. Mas não é que eu falo, a base de dados é essa e é fixa. Aí existe um erro médio para aquela base. Tá? Mas não é verdade que ele ficou independente da base. Né? Tá? Mas se aquela base for boa, eu imagino que para uma outra base vai ficar parecido, se aquela base for boa. Tá? Eu vou continuar daqui para frente falando de J. Tá? O J barra vai sumir. Mas o J que continua daqui para frente é o J barra. Tá? Eu só não vou ficar escrevendo essa barra o tempo todo. Tá? Então, só para não confundir vocês com a notação, a função custo J daqui para frente é o erro médio quadrático. Tá? É a média daqueles erros quadráticos ali. Uhum. O O é a saída. E o alvo não é a saída. O alvo é o que eu queria que a saída tivesse sido. Tá? Eu queria que a saída... Então a saída O1 tem um valor esperado. Mas esse valor esperado não é gerado pela rede. Vem da base de dados. A figura que eu estava querendo mostrar para vocês, mas eu acabei falando só sobre ela. A figura tem aqui um nó somador assim. Entra aqui o alvo e aqui entra aqui o O com menos. E aqui sai o erro. Né? Aí aqui tem um quadrado, aí eu somo aqui esse quadrado com esse quadrado, aí aqui tem um J. Aí eu tiro a média dos J e aí tem um J barra. E só para repetir, o J barra daqui para frente vai ser chamado de J, tá? Sem confundir vocês. Bom, o método para otimizar a função J consiste em começar com um B e um W quaisquer. Tá? Aquele B é um vetor que representa os dois Bs, B1 e B2. E aquele W ali é uma matriz que representa os 8 pesos, W1 até W24. Tá? Matriz 2 por 4. O método para minimizar a função J consiste em calcular no ponto B e W em que nós estamos as derivadas parciais, e aqui começa o cálculo 2, né? As derivadas parciais da função escalar J em relação ao vetor B e da função escalar J em relação à matriz W. Essas funções, elas indicam, os números que vêm dessas derivadas, indicam as direções no R8 e no R2, ou se você pensar conjuntamente, as direções no R10, para as quais a função J mais aumenta. Como você quer minimizar J, você pega o contrário e multiplica por um número bem pequenininho chamado taxa de aprendizado, que é aquele eta ali,
Tá? Multiplica por um número pequeno e dá um passo naquela direção contrária do gradiente. Com isso, na rodada seguinte, a função j vai ser mais baixa do que era na rodada anterior. Como a função j é uma soma de quadrados, ela é uma função positiva, e ela está diminuindo, você tem garantia de convergência. O algoritmo tem que convergir, porque ele vai gerar uma série de números positivos decrescente. Então, como os números são positivos, eles esbarram no zero, né? Tudo bem? Então, o algoritmo que a gente vai obter pelo método de gradiente descendente é um algoritmo convergente. Então, ele tem garantia de convergência, desde que a taxa de aprendizado seja pequena o suficiente. Porque se você escolher uma taxa de aprendizado muito alta, você pode, num ponto, ao invés de dar um passo pequeno o suficiente, dar um passo grande demais e ir para outro lugar onde a superfície é mais alta do que era no ponto inicial. Entenderam isso? A função j, bom, ela pode ser uma função decrescente para sempre, né? Mas em geral você tem um intervalo limitado onde você faz a busca. No intervalo limitado onde você faz a busca, mesmo que a função seja estritamente decrescente, ela vai esbarrar no limite do intervalo e ali vai ser o mínimo. Mas isso é um caso esquisito, assim, que eu pensei só para forçar o mínimo global a quase não existir. Tá? Nos casos padrão, no treino de uma rede neural padrão para o dedo digital, sempre vai ter um mínimo global. Não, a derivar igual a zero. Pois é. Eu não trouxe aqui uma caneta, deixa eu ver se eu tenho ali. Tem. Tem alguém preocupado com a aposentadoria nos próximos 5 anos? Né? Não, né? Tá, dá para enxergar daí? Tá. Bom, aqui é um D, né? Mas, em geral, múltiplas dimensões, como 10 ali. Coisa assim, né? Acabei desenhando o mínimo aqui, deixa eu deixar ele lá mesmo. Você pode ter 2 mínimos globais iguais também, tá? Bom, se você começa aqui e calcula o gradiente e aplica um passo em direção contrária, você deve parar por aqui. Tá bom? Se você começa aqui e usa a informação de concavidade naquela vizinhança, tá? Então se você tentar modelar como uma parábola a vizinhança daquele lugar, e se a vizinhança realmente for parabólica, existe um método chamado método de Newton, que numa única rodada acerta o fundo, num passo só. Agora, o método de derivar e igualar a zero, não é que não desse o mínimo global, daria. Mas é que a gente não consegue calcular a solução para essa equação. Tá? Para esse problema aqui, essa equação vai dar um certo número de raízes. Eu teria 1, 2, 3, 4, 5, 6 raízes, mas você não consegue resolver esse sistema para encontrar as raízes. Tá? Você pode aproximar na vizinhança a superfície para um paraboloide, e para esse paraboloide fazer derivada igual a zero. Aí você cai no método de Newton, que você atinge numa rodada só. Tá? Agora, se a superfície não for perfeitamente parabólica na vizinhança, você não acerta bem no fundo, não. Você acerta perto. Como aqui, né? Perto do fundo. Tá? Mas a gente não consegue derivar igual a zero porque a gente não sabe a forma da função custo e não sabe resolver as raízes. Aqui uma revisão rapidinha do que a gente vai precisar do cálculo 2.
Talvez alguns de vocês, alguém tenha visto isso em cálculo 1 já, não sei. Para mim foi 2. Derivadas parciais, vocês lembram? 2, né? O livro do Leitold, o mais fininho, né? Bom, y é uma função de duas variáveis. Y é função de x1 e x2. Tá? Mais ou menos como o nosso j aí é função de o 1 e o 2. O nosso j é função de o 1 e o 2. Tá? Só que o 1 e o 2 são funções de outras variáveis também. Então, no caso, x1 é uma função g de u e v e x2 é uma função h de u e v. Tá? Então, a derivada parcial do y em relação a uma dessas entradas quaisquer, por exemplo, a derivada do y em relação a u, é dada pela derivada do y em relação a x1, vezes a derivada do x1 em relação ao u, né? Mais a derivada do y em relação a x2 e a derivada do x2 em relação ao u. Tá ok? O produto é a regra da cadeia, né? E a soma são as derivadas parciais. Tudo bem? Bom, vamos usar isso para calcular a derivada do j em relação ao B1. Ok? Sobre a notação, eu esqueci de comentar. Essa notação aí que está cheia de letrinhas, I, J... Essa notação que tem essas letrinhas aqui, I e J, eu costumo chamar, mas isso é uma notação minha mesmo. Eu costumo chamar isso de notação detalhada, tá? Porque você consegue ver os índices dos números. E existe uma outra notação que eu chamo de notação matricial, em que os I's e J's não aparecem. Aqui tem um exemplo de uma equação matricial. Tá? A gente vai calcular o gradiente tanto pelo método detalhado, pelo método escalar, como pelo método matricial. Eu volto nisso daqui a pouco para falar sobre o que o Hyken faz no livro, tá? Para vocês terem uma ideia de como é no Hyken. O I e o J são aqueles mesmos I e J da figura. Esses I e J aqui. Ó, tá? O I seria o contador do neurônio e o J é o contador da entrada. Então, quando eu falo derivada do J em relação ao B1, eu estou calculando a derivada do J, lembra que é o J barra, tá? Derivada do J em relação àquele bias lá. Ó. Ou seja, se eu alterar aquele B1, o J aumenta ou diminui? Né? E com que inclinação? Tá? Então, isso é um escalar, né? Essa inclinação. Eu quero saber quanto vale esse escalar. Para isso, eu vou usar a regra da cadeia. Eu vou fazer derivada do J em relação ao BI, B1, vocês podem pensar B1 para facilitar, é igual a derivada do J em relação a E1, derivada do E1 em relação a 1, derivada do A1 em relação a 1, derivada do 1 em relação a B1. Ok? Sendo que são todos os quatro fatores são bastante simples, né? A derivada do J em relação ao E1, por exemplo, nada mais é do que o próprio E1. É por isso que aquele número 2 estava lá, eu esqueci de mencionar também. Está vendo aquele 2 ali? Ele está ali só para cancelar o expoente que vai descer. Tá? É por isso que, frequentemente, no erro médio quadrático tem um 2 ali. Esse 2 aí não tem nada a ver com média. Ele está ali só porque o expoente é quadrático. Tá? Bom, derivada do E1 em relação ao O1. Qual é a definição de E1? E1 é igual a T1 menos O1. Então a derivada do E1 em relação ao O1 é menos 1. Okay? Derivada do O1 em relação ao 1. O O1 é a tangente hiperbólica do 1. Então a derivada do O1 em relação ao 1 é 1 menos O1 ao quadrado. Estão acompanhando? E a derivada do 1 em relação ao B1? A derivada do 1 em relação ao B1 vem daqui, ó. Quanto vale? Vale 1, né? Okay? Então você multiplica tudo e obtém aquele número ali, ó. Menos E1, 1 menos O1 ao quadrado. Isso para o primeiro neurônio. Para o neurônio número 2, o de baixo, aquilo ali vale E2, 1 menos O2 ao quadrado. Tá bem? Então, se você pegar
esse número aí, com o sinal trocado, digamos que aquele número dê menos 0,9. Se você pegar 0,9, multiplicar por um número pequeno, 10 a menos 3, e somar isso ao B1, você vai estar, com certeza, diminuindo o J barra. Tudo bem? O fato de que você mantém o módulo do número 0,9 é porque você está fazendo vetorial, você está fazendo a coisa vetorialmente, né? Você está fazendo em 10 dimensões. Por isso você mantém não só o sinal do número, mas a magnitude dele também. Tá? Entenderam isso? Tá? Se você não fizer isso, se você, ao invés de usar a magnitude do número, usar somente o sinal, você está fazendo um tipo de backpropagation especial, chamado de backpropagation resiliente. Eu vou falar mais sobre ele na aula de amanhã. Tá? Dá para ignorar o módulo do número, é possível. Mas no backpropagation clássico não se ignora o módulo. Ele está ali, você usa o módulo. Derivada do J em relação ao W. Vocês querem escolher um W qualquer? Ou pode ser o W1 mesmo? 1 serve? Serve. Então, derivado do J, W1, DJ. Ao invés de ficar falando derivado, eu vou falar D, tá? DJ, DE1, D1, DO1, DO1, D11, DW11. Bom, os três primeiros fatores eu não preciso mencionar, vocês já conhecem. O quarto fator é que é novidade. Para a gente ver quanto vale o quarto fator, eu poderia voltar lá na equação, mas eu preferi escrever a equação de novo aqui para não ter que voltar lá. Tá? Então está ali, ó, o 1 é igual ao somatório de W e J, XJ, né? Bom, então fica claro por essa equação, fica bastante claro por aqui que a derivada do 1 em relação ao W11 é o x1, tá certo? E a derivada do 1 em relação ao W e J é o xj. Tá bom? Nessa equação aqui está faltando lá no final o bias, mas o bias não influencia em nada aqui, nessa derivada, tá bom? Então, estão de acordo com isso aqui? Então o produto agora é aquele lá, ó, menos é 1, 1 menos A1 ao quadrado, xj. Tá bom? Derivada do 1 em relação ao W1. Não, é porque o J é fixo. Tá? Aqui eu vou falar de notação simplificada, que no final das contas eu acho que fica mais fácil pensar dessa maneira. É a mesma coisa, eu vou repetir o que eu falei até agora, só com matrizes e vetores. Tá? Então, ao invés de escrever essa equação aqui, ao invés de escrever aquela equação do U lá de cima, eu vou escrever matriz W vezes vetor X mais vetor bias. E assim por diante. Então, olha, matriz W vezes vetor X mais o bias. Aí não aparece IJ. Tá? O W pertence ao Rn por M, R2 por 4. Né? Tá? 2 linhas por 4 colunas. E o vetor O, O1, O2, é a tangente hiperbólica aplicada a cada posição do vetor U, o 1, o 2. Então, O1 é a tangente hiperbólica de 1, O2 é a tangente hiperbólica de U2. E o erro 1 é T1 menos O1, o erro 2 é T2 menos O2, então o vetor erro é o vetor T menos o vetor O. E o J, que é o somatório dos quadrados do vetor E, nada mais é do que o erro transposto o erro sobre 2. O vetor erro é 1, é 2, vezes o vetor erro é 1, é 2. Isso vai dar E1 ao quadrado, mais E2 ao quadrado. Né? Tá bom? Agora existe um cálculo de derivadas a ser feito no modo matricial. Vocês lembram da álgebra linear que, com matrizes, as operações que você coloca mais perto do vetor estão sendo feitas primeiro. E as operações que vêm mais à esquerda são feitas depois. Né? Por exemplo, y igual a ABX. A e B matrizes. A matriz que você está aplicando primeiro é a B, depois você aplica A. Né? Okay? Então, as derivadas parciais, elas parecem estar escritas de trás para frente, mas elas estão na ordem certa. Ó. Derivada de J em relação a B, agora está vindo de lá para cá. Ó. DJ, DE, DE, DO, DO, DU, DU, DB. Tá? Tudo bem? O DJ, DE é um vetor.
O DJDE é o próprio vetor erro. Agora, eu não sei se eu deveria gastar muito tempo ou pouco tempo. Eu vou tentar ver com vocês isso. O que vocês me dizem aqui sobre o ritmo da explicação. Deixa eu falar do DJDE, aí vocês me dizem se eu posso correr mais ou devo andar devagar. J é igual a E1 mais E2 sobre 2. DJ. Eu tenho dificuldade para desenhar esse símbolo aqui, tá? Então, a minha derivada parcial é o D mesmo, tá bom? Então, DJ, DE, esse é aqui vetor. Isso aqui é o vetor DJ, DE1, DJ, DE2. Isso aqui vai dar E1, E2. Ok? Vocês gostariam que eu desse esse tipo de abordagem para os outros 4 termos também, ou tento andar mais rápido? Desse jeito? Tá. Então vamos lá. DE, DO. Agora, com E e O, a gente tem que ter cuidado porque os dois são vetores, não é escalar e vetor. Tá? Então isso aqui é definição. Tá? Isso aqui é definição do vetor derivado. Derivada do J em relação ao vetor é um vetor. Tá? Agora deixa eu definir a derivada do E em relação ao O. É o E1 é igual a T1 menos O1. E2 é igual a T2 menos O2. Derivada do erro em relação ao O. Isso aqui é DE1, DO1, DE1, DO2, DE2, DO1, DE2, DO2. Aí fica dessa maneira, né? Tá ok? Tudo bem? Erro 1, erro 2. Bom, deixa eu fazer aqui. Deixa eu só botar aqui a ordem para lembrar. E1, E2, O1, O2. Para a gente ser coerente nas outras equações também. Oi, diga. Diga, alguém ouvi vozes. Oh. Desculpe, peraí. Serve assim? DO, né? Entendeu? Bom, agora DO, DU, né? Então, lembrando que O igual a tangente hiperbólica de U. Então, DO, DU é igual a O1, O2, DU1, DU1, 2, D2.
Aqui só, eu estou tendo cuidado de manter a ordem igual ali, tá? Às vezes eu sem querer, eu troco a ordem, tá? Então, mas eu estou pelo menos tentando manter coerente, as entradas mudando para lá e as saídas para lá, tá ok? Tá? Se eu tiver trocado, eu vou trocar tudo, aí é só destrocar depois. Entenderam isso? Aqui então, fica como? 1 menos O1 ao quadrado, 1 menos O2 ao quadrado. 0, 0. Tá bom assim? Então, e DU/DB, eu acho que DU/DB eu posso pular, não posso? DU/DB da identidade? Posso. Tá. Então, se nós fizermos esse produto aí, nós vamos encontrar o vetor menos I menos diag O ao quadrado é. Tá bom? Esse vetor 1 menos diag, esse vetor menos I menos diag O ao quadrado é o vetor que a gente calculou na notação detalhada. É a mesma coisa. É a mesma coisa que aquele vetor ali, tá? Agora vamos olhar a derivada do J em relação à matriz W. Na derivada do J em relação à matriz W, aparece uma coisa interessante que é um produto especial ali, chamado produto de Kronecker. Esse produto de Kronecker não tem uma base matemática sólida, não. É só uma invenção que eu incluí aí para continuar mantendo a notação à esquerda, tá? Mas é importante que vocês percebam que esse produto aí não é aquele produto entre vetor coluna e vetor linha da álgebra linear. Não é aquele vetor, não. Embora se pareça muito com ele. Tá? Então eu vou fazer a diferença aqui. Esse aqui deve ser o produto com o qual vocês estão acostumados, da álgebra linear. Ó. Esse produto aqui segue as regras de multiplicação de matrizes, que a gente conhece desde o 2º grau. Tá bom? Agora, aquele ali é diferente. O produto de Kronecker copia. Você pode escolher o que você vai copiar. Vou começar pela direita. Ele copia o objeto da direita, botando ele nas mesmas posições que você vê na esquerda. Então o 3, 4 vai ser copiado 2 vezes. Ele vai ser copiado para a posição 1 e para a posição 2. E em cada cópia você multiplica pelo valor da posição. Então na primeira cópia que eu vou fazer do 3, 4, eu multiplico por 1, aí dá 3, 4. Na segunda cópia do 3, 4, eu multiplico por 2, aí dá 6, 8. Tá bom? Isso pode ser invertido também. Você pode dizer assim, eu vou copiar o vetor 1, 2, eu vou copiar o vetor 1, 2 duas vezes. Na primeira cópia eu vou multiplicar por 3, aí dá 3, 6. E na segunda cópia eu vou multiplicar por 4, aí dá 4, 8. Viram isso? Tá? Ele é enganadoramente fácil. Por exemplo, talvez você se surpreenda com o que vai acontecer se você fizer o produto de Kronecker entre duas matrizes de identidade de tamanho 2. Alguém consegue prever o que dá identidade de tamanho 2? Kronecker, identidade de tamanho 2? Seguindo as mesmas regras. Ó, uma identidade aqui. Aqui o produto de Kronecker. E outra identidade aqui. Isso aqui dá o quê? Já dei uma dica. Você vai copiar isso aqui 4 vezes. Ó. Nessa cópia, você vai multiplicar por quanto? Nessa cópia aqui, vai multiplicar por 0. Viram o resultado? Tá, então, as regras deles são bem diferentes das regras que a gente usa em álgebra linear. Tá? Eu estou aplicando ali só para quebrar o galho e continuar mantendo o DW/DU à esquerda, que é onde ele tem que ficar. Tá bom? Por que aparece DW? Por que o DW/DU aparece dessa maneira estranha que está aí? Pelo seguinte.
o dw, du aparece dessa maneira esquisita aí, quando a gente olha para as equações e vê o resultado que a gente tem que obter. Tá? Voltando para a notação detalhada, aqui, ó. Se vocês olharem na notação detalhada, vocês veem que quando vocês mudam o índice do neurônio, o I, quando você muda o I, você muda o valor daquele vetor. Você muda o valor da posição dentro do vetor I menos diag. Tá? Deixa eu tentar falar isso devagar, porque isso aqui a gente vai usar muito na aula que vem também. Aqui, ó. Estão vendo lá em cima o vetor I menos diag vezes E? Esse vetor tem duas posições, posição 1 e posição 2, tá? No produto que você obtém desse vetor por aquelas 4 derivadas ali, du, dw, tá? Quando você muda o I, você muda a posição no vetor I menos diag E. Quando você muda o J, você muda a posição no vetor X. Aqui, ó. Quando você muda o J, lá, estão vendo? XJ lá no final? Quando você muda o J de J igual a 1 para J igual a 2, para J igual a 3 igual a 4, você está mudando uma posição no vetor X. Só que não no vetor X em pé, no vetor X deitado. Aquele número que está ali é um número de uma matriz 2×4. Vocês visualizam isso? Nessa matriz 2×4, a primeira linha é toda do E1, 1 menos O1. E a segunda linha é toda do E2, 1 menos O2 ao quadrado. O que muda de uma coluna para outra é x1, x2, x3, x4 ao longo das colunas. E assim você obtém uma matriz com o mesmo formato de W. Mesmo formato de W. Tá? Então, para que esse produto aí fique com o mesmo formato da matriz W, a gente pega o vetor x deitado, x transposto, e coloca dentro daquele círculo azul ali. Isso pode ser visto também a partir da equação em formato matricial. Então, aqui está a equação em formato matricial. De novo, eu esqueci de escrever o bias aí, como na outra equação. Tá faltando mais B1, B2 lá no final. Tá? Mas vocês já estão acostumados com o fato de que eu sempre esqueço o bias. Tá? Mais uma vez. Bom, olha aqui. Derivada do U1, em relação ao W e J é XJ. 1. Derivada do U2 em relação ao WXJ, W e J, também é XJ. Derivada do UI em relação ao W e J, também é XJ. A derivada do UN em relação ao W e J, também é XJ. Estão vendo? XJ aparece para toda essa coluna. Então, no lugar da derivada do vetor U, isso aqui é uma coisa bem estranha, ó, a derivada de vetor em relação à matriz. Tá? Eu nem vou tentar definir daquela maneira que está lá. Tá? Eu vou simplesmente dizer que nessa derivada, pelo que a gente está vendo aqui, aparece o vetor x transposto. Ok? X transposto com aquele produto depois dele. Ó. Aparece o x transposto com esse produto aí depois. Tá bom? Então, repara, aqui eu fiz uma coisa diferente. Eu não defini isso aqui daquela forma que está lá. Eu olhei para a equação e falei, no lugar dessa operação vai aparecer x transposto. Tá? Isso é verificado, você pode verificar isso pela expressão que você já conhece, que é aquela expressão lá. Entenderam esse passo? Tá? Esse passo é importante porque ele sempre vai aparecer, qualquer que seja o número de camadas que você tenha na rede neural, esse passo sempre vai aparecer na entrada da rede, esse final. No final aparece esse produto. Tudo bem? Isso aparece tanto quando você raciocina pelo método detalhado, como quando você raciocina pelo método simplificado. Das duas maneiras você vai cair em uma implementação de algo desse tipo. Tá bom? Bom, agora é hora de nós fazermos os cálculos para 2 camadas. Já está um pouquinho em cima da hora, era previsto mesmo que a gente estivesse acabando a nossa primeira camada no final da primeira aula. E na aula que vem, quer dizer, amanhã, né, eu vou falar para vocês sobre o aprendizado, o cálculo de gradientes com 2 camadas, mostrar para vocês como isso aí pode ser implementado, por exemplo, no MATLAB ou em C.
Tem uma implementação muito eficiente em C, sobre a qual eu vou tentar falar para vocês na aula que vem. E dar alguns exemplos. Tá? E tentar falar também sobre métodos de ordem mais alta. Segunda ordem, método de Newton. Né, bom, vocês gostariam que eu gastasse mais 5 minutos dando uma prévia disso, ou vocês acham que já está bom por hoje? Uma pequena prévia disso? Tá. Então, vou dar uma prévia, porque isso é bom que já adianta um pouquinho o assunto de amanhã. A gente ganha tempo. Agora vai ficar legal, porque até o 1 e o V vocês já sabem fazer. Vocês já sabem calcular DJD1, desculpe, esquece o 1, DJDC1 e DJDV1. Né? Aquela parte lá vocês já sabem, basta vocês assumirem que Z1 e Z2 estão no lugar do X. Tá? São as entradas da rede. O que vai ficar divertido agora é quando a gente tentar calcular a derivada do J em relação ao W14 aqui na entrada. Né? Porque aí existe uma certa teia até chegar no J. Né? Tudo bem? Por exemplo, o J depende do 1, mas o 1 depende do W14 através do Z1, e o 1 depende do W14 também. Não, só através do Z1, né? Deixa eu ver aqui, só através do Z1. Sim, o J depende do 1, que depende do W14, tá? Então o J depende do W14 através do 1. Agora o J também depende do U2, e o U2 depende do W14 através do V21 ali, estão vendo? Tá, então aqui, ó. Se eu pegar esse número aqui, se eu pegar esse número e resolver perturbar ele um pouquinho, digamos que eu resolva somar 10 a menos 3 a ele. Quando eu perturbar esse número, eu vou alterar o J de 3 maneiras. Eu vou alterar o J através do U1, eu vou alterar o J através do U2 e através do U3, né? Tá legal? Então tem 3 caminhos que conectam o W14 ao J barra, né, que eu estou chamando de J. Aqui eu posso falar também sobre notação simplificada, notação matricial, notação detalhada e a notação do Haykin. Vocês repararam que na notação que eu chamo de detalhada, eu uso 2 índices. Eu uso I e J dentro de cada camada para dizer qual é o peso e qual é a entrada, qual é o neurônio. Tá? Qual é a entrada e qual é o neurônio. O Haykin usa um sistema de 3 índices. Ele usa índice I para entrada, índice J para neurônio e índice K para camada. Então os pesos do Haykin são pesos IJK. E ele faz o cálculo derivado usando os 3 índices ao mesmo tempo. Tá? Eu não visualizo bem o que acontece. É por isso que eu uso a notação que eu chamo de detalhada, que é mais simples que a dele, e a simplificada, que é ainda mais simples que a minha simplificada. Tá? Só para vocês terem uma ideia. Vale a pena vocês darem uma olhada no livro do Haykin para verem o raciocínio dele. Bom, essas são as equações correspondentes à figura. Tá? Existem P neurônios na camada do meio, P igual a 2, e existem M neurônios na camada do meio, M igual a 2, P são 4 entradas, P igual a 4, e existem N neurônios na camada de saída, N igual a 3. Tá? Essa é uma rede neural PMN. Tá? 4, 2, 3. As equações estão aqui. Ó, primeira camada é governada por aquele conjunto de neurônios com P igual a 2, P igual a 4, M igual a 2. Segunda camada é governada por esse conjunto de pesos e biases, neurônios, com M igual a 2 e N igual a 3. Existem 3 erros, para K igual a 1 até 3, e o J é o somatório dos 3 erros, na verdade, a média para toda a base de dados, mas eu estou chamando de J mesmo. As derivadas para a camada de saída a gente já conhece. Ó. Derivada de J em relação a C1 é uma expressão que já é familiar para a gente. Derivada do J em relação ao peso V11 é uma expressão que também é familiar para a gente. Eu acho que essas 2 expressões eu posso não detalhar, né? Vocês já sabem. A novidade vem agora. Ó. Eu quero saber DJ dB1. Derivada do J, que está lá fora da figura, em relação àquele B1 lá. Ó. Aí, para isso, eu tenho que observar que o J é influenciado pelo B1
por 3 caminhos, O1, O2, O3. Aí, repara que até agora a gente aplicou o nosso cálculo 2 só na regra da cadeia. A gente não tinha aplicado o nosso cálculo 2 na soma das parcelas. Ok? Na parte das derivadas parciais mesmo. Então, o B1 influencia o Y1, que influencia o Z1. O Z1 influencia o 1, o 2 até o 3. Tá? Então, aqui está o J. Aqui está o J, somatório dos 3 erros. Tá? Aqui estão os erros, os 3 erros, né? É 1, é 2, é 3. Lá estão os 3 O's. Aqui estão os N. Aqui estão os 3 U's. E lá estão os MYs. M já é um número maior, já é outro número, 2, né? São 2 neurônios na camada anterior. Então tem que calcular a derivada disso aqui em relação àquilo lá. Então eu vou só colocar a expressão e na aula que vem a gente desenvolve a expressão. Tá? Aqui é a expressão. Ó. São 3 termos. Derivada de J em relação a E1, vezes todo o resto. Derivada de J em relação a E2, vezes todo o resto. Mais derivada de J em relação a E3, vezes todo o resto. Entenderam isso? Bom, agora é só a gente botar dentro de cada fatorzinho desses o que a gente consegue ver das equações. Tá bom? Isso aí a gente continua amanhã. Tá bom, pessoal? Desculpe. Eu não mencionei, né, os slides, onde é que estão. Esses slides já estão online. Tá? Deixa eu botar o link para vocês aqui. É melhor eu escrever no quadro o link. Isso aqui dá para ler bem isso aqui, pessoal? Né? Então, o link é www.pades.ufrj.br. Tem uma barra. Tio Gabriel. Isso aqui é um símbolo tio, tá? Tio Gabriel. Barra CPE 721. Esse é o código da disciplina de redes neurais no PEE. Tá? Lá dentro do site da disciplina tem várias outras coisas. Tem lista de exercícios, tem implementações em MATLAB. O primeiro dos links é ementa do curso. E o segundo link que tem na página é esse PDF aqui. Daqui. Tá? Tá bom, pessoal. Bom, por hoje é só. A gente se encontra amanhã. Esse ritmo que eu estou seguindo tá confortável?